O São Paulo havia feito uma sondagem para ter o Prato em 2017 e eis que o repórter Abel Braga, muito bem informado, que essa informação dele, né, Luciano? Não é sua nem minha, a gente só propagou a informação. Abelão estava absolutamente correto. Informações para a gente compilar o que já vai ser confirmado oficialmente já pelo Bertozzi. Já foi o Nepomuceno falou, né? Oi? Nepomuceno falou. Nepomuceno falou. Então o Prato é jogador do São Paulo, 4 anos de contrato. A informação que eu apurei é que o São Paulo comprará 50% dos direitos econômicos e irá pagar algo em torno de 6 milhões de euros. Perfeito? 6,2 para ser enfim, algo em torno, 50%. Eu tinha informação que eram 100%, se está certo, então, são 50%. Então são 50%. Hoje, para ficar claro... Repita, por favor, quanto por 50%? 50% serão do São Paulo a partir de agora. 6 milhões de euros. Então só o Atlético vendeu a parte dele. O jogador negociou a parte do Atlético. Aí é que está, vamos explicar. Luciano, o Atlético tem 70% do jogador. Sim. Perfeito? É isso que tem que ser agora contado aí pelo presidente do São Paulo e pelo presidente do Atlético. O Atlético tinha, que agora vai vender, 70% dos direitos econômicos do Prato, 20% do Vélez e 10% de um grupo de investidores. Certo. Perfeito? Que é o supermercado Bretas, né? Exato. O São Paulo vai comprar 50%. Pela informação que eu tenho, vai comprar os 50% do Galo. Então o Galo ficaria ainda com 20% dos direitos econômicos do jogador. Uma outra informação, para depois o PVC concluir. A apresentação do Prato está programada para domingo. O São Paulo vai enfrentar a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista e a tendência é que no Morumbi o jogador seja apresentado para torcida. Olha ali, para tudo, Prato ao lado do presidente, vamos lá. Porque você não pode estar atrás. Então, assim, o contrato que foi feito não deixa ele atrás de nenhuma proposta que eu já tenha recebido isso, já tinha recebido pelo Lucas Prato. Ok, obrigado. Obrigado, presidente. Olha, daqui a pouquinho nós vamos até lá com o nosso companheiro Diego Bertozzi, que vai nos dar maiores detalhes. Está confirmada a transação. Lucas Prato é jogador de São Paulo. Leandro Quesada, então é isso. 50% o Atlético vendeu para o São Paulo. Exatamente. São Paulo tem esses 6 milhões de euros para aplicar e aí, numa futura venda, o São Paulo vai ter 50% e o restante, 20% para o Galo, 20% para o Vélez e 10% para esse grupo de investidores. Tem um detalhe só, duas coisas que eu queria falar só. Uma é que a conta do São Paulo que o São Paulo faz, e aí na linha que a gente estava falando ontem, e eu estava fazendo essa conta exatamente, porque inicialmente a informação era de 10 milhões de euros, seriam 40 milhões de reais. Aí não cabia, se pensar, vendeu o David Neres por 50 para comprar o Prato por 40, mas são 22 milhões de reais. Nessa história apareceu uma outra coisa também da venda do David Neres. O São Paulo não recebeu 15 milhões de euros pelo David Neres. O São Paulo recebeu 12 milhões de euros pelo David Neres, que podem alcançar 15 dependendo do desempenho dele na Holanda. Entendi. Então foram 44 milhões de reais pelo David Neres e 22 milhões de reais na compra do Prato. Por que, aí do lado do atleticano, por que o Atlético liberou o Prato? Por que, PVC? Primeiro porque o Prato tinha um compromisso que ele honrou no ano passado com o Atlético. O Prato dessa vez chegou para o presidente e disse que queria sair porque ele quer visibilidade, que não queria ir para a China e queria ficar no Brasil e porque quer jogar a Copa do Mundo ano que vem pela Argentina. Aumentou muito a chance disso porque o Balsa o tem convocado para a seleção. E no ano passado, quando o Atlético fechou a compra do Calleri no ano passado, praticamente acertada a compra do Calleri em janeiro de 2016. E o Prato tinha um compromisso para ir para a China. Quando o São Paulo atravessou o Calleri e levou o Calleri para o São Paulo, o Atlético virou para o Prato e disse: olha, a gente tem um compromisso aqui de fio do bigode, que se eu precisasse de você até o final da Libertadores, você ficaria. E o Prato, fio do bigode, ele falou: eu tenho um compromisso, eu vou cumprir o compromisso. E ficou no Atlético. Uhum. Agora, aí o Atlético comprou o Fred e ele percebeu que não vai jogar com o Fred junto, vai perder espaço. Então ele pediu para ir embora. Ele pediu: eu quero jogar. O Atlético disse: ele me arrume uma proposta que eu negocio.
e o Prato, 2 dias depois, chegou com a proposta. É mais uma vez a comprovação de que a contratação do Fred foi uma contratação desnecessária para o Atlético. O Atlético não precisava do Fred, mas contratou o Fred e aí ficou-se um tempo Fred, Prato, os dois juntos, podem jogar, não podem jogar. E por causa dessa situação, na minha opinião, o Atlético está se dando mal. Está perdendo um jogador também sensacional. Se enfraquece o Galo, hein? Só posso concluir só uma coisa? Claro. E o São Paulo se fortalece. Só para concluir, Lu, que a gente vai ouvir você falar. O Atlético preferiu fazer negócio com o São Paulo a fazer com o Palmeiras por 2 motivos. É nisso que eu ia tocar. Primeiro, pela Libertadores. Claro. Você não vai reforçar um dos principais concorrentes com o Prato. E talvez na mesma medida, talvez até mais, viu, gente? Porque quem negocia no Palmeiras é Alexandre Matos. Alexandre Matos. A relação é com o Cruzeiro. E a relação do Alexandre Matos, ex-Cruzeiro com o Atlético Mineiro, é isso que eu ia perguntar. O Palmeiras, aliás, o Alexandre Matos está na Colômbia, né? E para negociar, definir essa situação do Borja. Isso. O Palmeiras está investindo, havia uma diferença no percentual, né? E aí a gente está falando do Borja para poder entender essa questão do prazo. 50-70. 50-70. O Atlético Nacional queria 50% pelo valor que o Palmeiras oferece e o Palmeiras quer 70%, não é isso? Mas os valores giram mais ou menos nessa quantia que o São Paulo está desembolsando pelo Prato. No Borja, no caso, são 11 milhões de dólares. Aí então, 6 milhões de euros. Tá, o gasto é maior. O gasto do Palmeiras é maior. Veja bem. Eu prefiro pensar com a cabeça de quem está montando o elenco do Palmeiras. Eu acho que foi uma definição técnica. Calheiros, 1 minuto, por favor. Claro. Diego Bertozzi, lá de Belo Horizonte, tem todos os detalhes, acompanhou lá a entrevista coletiva. Diga, Bertozzi. Fala, João, tudo bem? Grande abraço para você. Olha, o presidente Daniel Nepomuceno falou e Lucas Prato também deu as explicações dele. Foram abertas apenas 2 perguntas para os jornalistas e, na verdade, o Lucas Prato disse que ele mesmo já recusou propostas muito vantajosas, que a gente lembra do ano passado, da China, e ele preferiu ficar no Atlético e disse que quando surgisse uma proposta que fosse boa para ele, jogador, e também para o Clube Atlético Mineiro, o Lucas Prato sentaria com a diretoria para conversar e foi exatamente o que aconteceu. O presidente Daniel Nepomuceno disse que não estava nos planos vender o Lucas Prato para um time nacional. A possibilidade, a espera era por uma proposta que viesse da Europa, a janela se fechou, essa proposta não veio e o São Paulo apresentou uma proposta muito vantajosa. O presidente não quis falar exatamente o valor, mas simplesmente definiu como a 2ª maior venda da história do Atlético. Informação: Lucas Prato, Atlético e São Paulo sentam hoje ainda aqui em Belo Horizonte para a assinatura do contrato e assim o jogador argentino que durante 2 anos ganhou a torcida do Atlético, se tornou grande ídolo, fez 42 gols em 105 partidas, é o maior goleador desse elenco. Ele vai vestir as cores do tricolor paulista e está de partida possivelmente já amanhã para a capital paulista. Legal, e a tristeza do atleticano pela saída do Prato, mas a alegria pela estreia do Elias, é isso mesmo, Bertozzi? João, desculpa, não consegui ouvi-lo. Está confirmada a estreia do Elias? Está confirmada a estreia do Elias, inclusive o Leonardo Silva, depois de muito tempo machucado também, vai voltar ao time e provavelmente Otero, o venezuelano, será o substituto de Lucas Prato. Essa foi uma possibilidade treinada ontem na Cidade do Galo. Tá legal, obrigado, Bertozzi. Daqui a pouco você volta aí com outras informações. Diga, Calheiros. Não, só para concluir, João, eu acho que a decisão do Palmeiras em abrir mão... Por que eu tô falando isso? Porque durante meses, o Leandro Quesada, a gente vem apurando essa informação aqui no expediente, a gente vem falando do interesse do Palmeiras, que existia. E a possibilidade de negócio real também. E o torcedor do Atlético ficou brabo. Não, vocês estão querendo vender o Prato. Não, ninguém quer vender nada. A gente quer apurar e trazer a informação correta. Eu acho que o Palmeiras pulou fora a partir do momento de um critério técnico. Vai buscar um jogador que se aproxima mais das características, não vamos nem comparar com o Gabriel Jesus, mas se encaixa com esse perfil de elenco que o Palmeiras está montando. E o Borja, que fez uma baita temporada também. Isso daí abriu a possibilidade de outros clubes chegarem com propostas pelo Lucas Prato. E aí o São Paulo foi quem chegou com a grana, né? A pedida inicial do Atlético era de 10 milhões de euros,
mas foi cedendo. E a gente vem falando aqui, desde quando surgiu a informação trazida aqui pelo Abel Braga, quando participou do Expediente Futebol, ele contou a história pra gente, que o Gustavo Oliveira tinha prometido pro Abel, quando procurou o Abel para ser técnico do São Paulo, no ano passado, o Gustavo deu como cartão de visitas pro Abel o Lucas Prato. Olha, a gente está em conversa com o Lucas Prato e já tem um acordo em andamento, um acerto em andamento, né? Enfim, já havia essa possibilidade e desde esse momento, ninguém no Atlético, se fala muito na entrevista coletiva do Maluf, do Eduardo Maluf, dizendo que não ia sair ninguém. Não, o que ele disse é que o Atlético não precisava vender ninguém para pagar a folha para a temporada 2017. Só que não tinha aí as chegadas do Elias, não tinha chegada, se não me engano, o que chegou antes do Elias, não tinha ainda, foi posterior a essa entrevista. E aí é claro que você precisa desafogar, é claro que você precisa oxigenar tudo isso. A folha salarial do Atlético supera 6 milhões de reais mensais. É uma das folhas mais caras. Então, só para lembrar aqui, João, que ninguém no Atlético descartava a venda do Lucas Prato. Desde o ano passado. Sim. Nunca houve uma certeza. Não, esse não sai. O presidente, inclusive, chegou a falar o seguinte: tem que ser uma proposta muito boa para o Atlético e estipulou o valor de 10 milhões de euros. Agora, por 50%, o valor aí de 6 milhões de euros. Informação trazida pelo Leandro Quezada, com detalhes também do PVC. Tá agitado o nosso expediente, hein? O Grêmio está contratando um jogador. E você vai saber daqui a pouco, dentro de instantes, no Expediente Futebol. Tem jogador chegando no Grêmio para a disputa da Libertadores da América. Dentro de instantes, Wagner Martins aqui no Expediente com a gente. Fique ligado. É a maior contratação do futebol brasileiro, já colocando o Borja, imaginando que a negociação vai dar certo com o Palmeiras, que a tendência é essa. Lucas Prato é a maior contratação do futebol brasileiro nesta temporada? Eu acho.